paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, que é o irmão Juliano. Estamos em mais uma pré-aula da EBD, da classe dos adolescentes. Hoje, a nossa lição de número 4, 22 de 10 de 2023, que tem por título Cristo nos ensinou a misericórdia. Mas antes de nós continuarmos a nossa pré-aula, eu gostaria de pedir para os irmãos que estão sempre aprendendo com a nossa pré-aula, buscando conhecimento, que os irmãos compartilhem, curtam, ative ali o sininho da notificação, que vai estar ajudando o nosso canal e também levando o conteúdo para mais pessoas, e que o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Amém, meus irmãos? Então vamos à nossa pré-aula de hoje, que é Cristo nos ensinou a misericórdia. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 17 ao 27, que vai contar ali a história, o relato bíblico sobre Jesus e os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Então eu digo para os irmãos sempre fazer essa leitura com os irmãos, para eles estar sempre inteirados da palavra de Deus, introduzir o assunto, e começar eles entrar no âmbito da palavra de Deus e estar sempre habituados com a palavra de Deus e fazer com que eles exercitem a leitura da palavra de Deus. Então sempre é bom, meus irmãos e irmãs, professores, introduzir a leitura da palavra de Deus para os nossos adolescentes, todas as pessoas, na verdade, a gente sempre precisa estar lendo a palavra de Deus. A nossa mensagem hoje é a seguinte, o versículo de João 11 e 35. Jesus chorou. É um versículo curto, se eu não me engano é o mais curto da Bíblia. Ele é curto, mas a gente vê e sente uma profundidade nesse versículo. Jesus chorou, que mostra o sentimento de Cristo para com seus amigos e para conosco também, que a gente tem o exemplo em Cristo Jesus, esse amor. A gente está nesse trimestre falando sobre a questão do amor e hoje a lição vai falar também sobre a questão relacionada ao amor, porque a gente vai falar sobre o luto, mas isso tudo está relacionado também ao amor. Então Jesus chorou. Nossos objetivos, meus irmãos, a gente tem que sempre deixar bem claro os objetivos que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Então, o primeiro objetivo é destacar o afeto de Jesus por seus amigos durante o seu ministério terreno. O outro objetivo é explicar a importância de demonstrar o respeito pelo luto do próximo, porque Jesus, ele se importava, muito mais com os seus amigos, ele se importa com todos nós e muito mais com os seus amigos. Por isso que o versículo da nossa mensagem é Jesus chorou. Então, a gente vai ver isso demonstrado na prática. E o terceiro objetivo é mostrar de que forma o crente deve lidar com o luto. Hoje é um tema bem sensível de a gente tratar com nossos adolescentes, porque é um momento difícil quando a pessoa passa pelo momento de luto e a gente às vezes não consegue compreender. Então, a gente aproveitar essa oportunidade dessa aula, da gente estar introduzindo esse assunto e mostrar para eles que Deus ele está conosco, que Jesus está bem próximo, porque Ele é o nosso amigo e Ele tem esse amor para nos dar durante esse momento difícil que é o luto. O nosso vamos descobrir. Você sabia que Jesus chorou quando o seu amigo morreu? Não é incrível pensar de que Deus, embora seja o Criador Todo-Poderoso e mantenedor de todo o universo, entenda que é o sofrimento humano, o que é o sofrimento humano? Se o próprio Deus manifesta misericórdia por aqueles que estão angustiados, não deveríamos nós também nos preocuparmos com essa atitude de amor? Então, a gente vai ver que Deus, sendo Deus, o Criador, encarnado na pessoa de Cristo Jesus, Ele se compadeceu, Ele se comoveu, Ele se sensibilizou e sentiu a dor do próximo. Ele demonstrou amor, e isso a gente vai ver na nossa lição de hoje. Então vamos ao nosso tópico 1, que diz o seguinte. O tópico 1
é Jesus e seu amigo Lázaro. Né? A gente vai ver e vai conversar sobre esses amigos que Cristo tinha quando ele esteve aqui na Terra. E um dos principais amigos deles era Lázaro. Então, nosso primeiro subtópico é Jesus e seu amigo Lázaro. Jesus fez amigos enquanto exerceu seu ministério terreno aqui na Terra. Alguns deles foram os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Né? Mostra para os seus alunos, meus irmãos, que Jesus, ele, apesar de ser um Deus todo-poderoso, ele queria estar perto, e ele tinha pessoas que ele queria estar muito perto. E Jesus estava sempre perto desses amigos, ele o frequentava, frequentava a casa de Marta, Maria e Lázaro frequentemente. Jesus visitava eles com frequência. Certo dia, Lázaro ficou doente e suas irmãs pediram para avisarem a Jesus. Então elas mandaram um recado avisando Jesus que Lázaro estava muito doente e que eles precisavam da presença de Cristo, porque eles sabiam de quem ele era e que ele queria que ele estivesse perto para ajudar naquele momento difícil de doença. Né? Que a gente, na lição passada, foi falado sobre essa questão das enfermidades. Então Lázaro estava muito enfermo e elas mandaram uma mensagem para Jesus. No entanto, Jesus estava a 2 dias de viagem de distância e certamente demoraria um pouco para chegar. Então ela mandou uma mensagem, né, sabendo que Jesus ia receber, mas Jesus estava um pouco longe. Ele estava viajando e ainda fazia 2 dias para chegar ali. Né? Ele recebeu a mensagem e não conseguiria estar ali no momento que ela queria de imediato. Né? Porque o que a gente tem que entender? Porque às vezes a gente está num momento difícil, num momento de enfermidade, e a gente fica preocupado e a gente quer apressar, né, as coisas, quer apressar porque a gente quer ver a melhora, a gente quer ver a cura, né, a pessoa ser sarada. Então elas estavam angustiadas, a Marta e a Maria estavam angustiadas porque seu irmão, né, estava muito doente e queria que Jesus estivesse perto. Né? Mas mandaram a mensagem e confiando que Jesus ia receber, mas esperava que ele chegava mais rápido. Porém, aquele tempo não tinha toda a velocidade que a gente tem no dia de hoje, né? Nós temos os veículos, na época não tinha. Então, Jesus demorou um pouco para chegar, para visitar o seu amigo Lázaro. Mas o importante é o quê? Que Jesus ele recebeu a mensagem e ele logo foi, né? Porque Jesus se preocupava com os seus amigos. Então, a gente vê o relacionamento de Jesus com os seus amigos, que ele queria estar perto, e quando ele recebeu a mensagem, ele logo, né, partiu para o encontro dele. Então, o 1.1 diz, a notícia do amigo doente. Ao receber a notícia, Jesus decidiu ir até Betânia com seus discípulos. Mas antes de eles chegarem, Lázaro não sobreviveu à enfermidade e acabou falecendo. Lázaro não sobreviveu à enfermidade e acabou falecendo, né? Acabou morrendo. Quando Jesus estava chegando ao povoado, Marta e algumas visitas o encontraram no meio do caminho. Na tradição judaica, o ritual do funeral ou funerário durava 7 dias. Então eles ficavam pranteando, lamentando, né? Tinha uma cerimônia toda, né, complexa. Eles embalsamavam o corpo, passavam umas especiarias, né, enrolavam o corpo num lençol, numas faixas e deixavam o corpo preparado. Então havia, né, uma tradição, e esse tempo de enterro, né, de velório era de 7 dias. Então as pessoas chegaram, né, para prantear, estavam ali ajudando e prestando seus sentimentos à família. E a gente vê, né, na questão da tradição, e a gente vê que no nosso dia a dia hoje também, quando acontece algo assim, um falecimento na família ou de alguém que a gente conhece, alguém muito próximo, a gente quer ser solidário. Então o povo da época também foi solidário, a gente vê que o povo se solidarizou, foi, né, participou e estava perto delas para demonstrar o sentimento que eles estavam sentindo, a perca, né, daquelas 2 irmãs que tinham perdido seu irmão querido. Né? Então eu estava ali próximo, as pessoas estavam próximas. Então a gente tem que mostrar e falar para eles que nesses momentos difíceis a família é muito importante.
né, estar bem perto da gente, porque é a família que está e conhece a gente intimamente, ou os amigos, eles todos participam da gente e eles querem estar perto de nós sempre que a gente está precisando. Então a gente vê isso na vida daqueles irmãos, né, daqueles conhecidos, amigos, né, da família de Lázaro, Marta e Maria. Né? E aí, por isso, eram muitos os que estavam com Marta e Maria em sua casa, chorando, consolando pela perda de Lázaro. Então, quando acontecer algo nesse sentido na nossa família, a gente está sempre pronto, né, a ir sentir o que a pessoa está sentindo naquele momento, tentar passar para ela palavras, né, que é difícil de a gente falar, demonstrar, mas só de estar junto naquele momento difícil já é muito importante. No 1.2, Jesus se compadeceu, meus irmãos. Ao ver a angústia da separação entre as pessoas daquela família, Jesus chorou com elas. Né? João 11:35. Então Jesus chorou com elas, ele estava junto. Então, meus irmãos, quando acontecer isso na nossa família, na família dos nossos adolescentes, eles possam estar cientes de que Jesus ele está perto, muito próximo, porque Jesus ele se importa com a gente e com os nossos sentimentos, né? E com a nossa perda. E a gente, como cristão, né, e seguidor de Cristo, discípulos de Cristo que somos, precisamos demonstrar isso também na prática, porque o amor realmente, que eu falei lá na lição 2, ele é demonstrado na prática. E num momento desse de dificuldade, de luto, que é um misto de sentimentos que a gente sente, que é indignação, tristeza e outros sentimentos, né, desapontada, porque a gente vai ver que a Marta estava meia preocupada e não estava satisfeita porque Jesus se atrasou, né? E estava preocupada, ressentida até assim com Jesus, porque o Jesus estava demorando para chegar, né? E aí, vamos dar a sequência aqui. Então Jesus chorou com ela. Não podemos nos esquecer que Jesus, embora tivesse a essência divina, né, sendo o Deus encarnado na pessoa de Jesus, encontrava-se perfeitamente na condição humana. Ele era humano, ele sentia, por isso que ele nos compreende. A gente tem que deixar claro para os nossos adolescentes que Jesus ele nos compreende. Por quê? Porque ele esteve aqui, ele encarnou, ele esteve conosco durante a sua caminhada aqui na Terra e ele demonstrou na prática o amor. Então, no momento difícil de luto, Jesus demonstrou isso realmente na prática. Então, a gente, como cristão, também devemos demonstrar e estar perto do nosso ente querido, né, dos irmãos da igreja, né, quando acontecer, né, esse momento de luto, porque é inevitável, vai acontecer em algum momento da nossa vida, né, o luto. Então a gente tem que aprender, aproveitar as oportunidades, mostrar para eles que Jesus está perto e a gente aprender a estar perto também. E eles, se tem algum colega, algum amigo, um irmão, né, ou a família mesmo deles perdeu um ente querido, estar próximo faz toda a diferença, estar perto com eles, né? E aí Jesus chorou com eles. E aí ele, sendo Deus, né, demonstrou, né, os sentimentos que ele tinha e ele compreende. Uma das características do ser humano é expressar tristeza com lágrimas. Então, quando a gente está triste, né, com alguma coisa, a gente demonstra isso com lágrimas. E Jesus chorou e demonstrou a tristeza dele em perder o seu amigo, mostrando que compreende e ele sente, né, o nosso sentimento e entende como a gente se sente num momento difícil. Né? A gente às vezes pode pensar que Deus ele é um Deus, né, longe, um Deus que não está perto, um Deus que só manda e quer ser obediente. Não! A gente tem que ter a visão de que Deus ele é um Deus amoroso, um Deus próximo, um Deus Pai, que demonstra o seu amor na prática, e ele demonstrou isso com lágrimas, né? Então, isso faz parte, uma característica da gente, né, de chorar quando a gente está triste em momentos difíceis. Então, e é importante a gente demonstrar esse sentimento, essa tristeza, essa consternação que a gente está sentindo no momento de luto, né? E aí isso ajuda no nosso luto, no nosso momento de luto. E Jesus teve essa experiência no tempo da encarnação. Ele chorou, né, e sentiu, né, a perca do seu amigo.
Lázaro tinha sido enterrado há 4 dias e Marta parecia chateada com o atraso de Jesus. Meus irmãos, a gente deixa claro que Jesus, ele sabe de tudo, ele é Deus, então ele estava na condição humana, mas ele sabe de tudo, ele sabia do seu propósito. Então, eu digo para você que às vezes a gente pode pensar que Deus, ele se atrasa, mas a gente bem sabe que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele está fora do espaço e do tempo, ele não obedece, né, essa mesma ordem que a gente está preso aqui, né, no presente, graças a Deus que ele nos deu isso. E a gente tem que aprender que ele não se atrasa, ele não respeita o nosso tempo, ele respeita o tempo dele, ele sabe de tudo, ele sabe o tempo certo de cada coisa. Então, Jesus, ele não se atrasou, porque ali a gente vê, nesse episódio, o decorrer da lição, a gente vai ver que Jesus, ele demonstrou o seu poder e mostrou quem era Deus, quem era ele ali naquele momento, e o seu propósito. Então, ele demonstrou tudo isso na prática, mas a Marta, como pessoa que ela era, também sentimento, ficou, né, preocupada, né, e chateada. Isso é normal, a gente também, se estivesse no mesmo lugar dela, eu também me sentiria também assim, chateado pelo atraso, mas Jesus chegou no momento certo. Por quê? Porque o milagre aconteceu depois e foi muito maior, né? O milagre da ressurreição, né, de Lázaro foi muito maior do que se fosse uma cura, né? Demonstrou muito mais poder de Deus na prática. Então Lázaro já tinha sido enterrado, né? E aí Marta achava que não tinha mais jeito. Imagina nós pensando, né, a morte para nós não tem mais jeito, mas para Deus, né, é só um momento. Então Jesus sabia como ele ia se comportar e o que ele ia fazer ali naquele momento. E ela declarou ao mestre: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus a Marta foi: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O mestre aceitou a queixa de Marta, porque conhecia a sua dor, porque ele sentia, porque ele chorou, ele queria estar perto dos seus amigos no momento difícil ou nos momentos bons. Então aqui também nos mostra, meus irmãos, que a gente precisa de ter amigos e amigos verdadeiros, para a gente estar nos momentos bons da vida, né, compartilhando alegria, felicidade, comemorando alguma conquista, mas no dia que a gente tiver um momento difícil, de perca, de luto, também está um amigo presente. E Jesus estava lá. Então a gente pode mostrar para eles que Jesus está conosco todos os dias, mesmo nos bons, né, tanto nos ruins. E a gente vai sentir a presença dele conosco bem de perto, assim como Jesus fez, né, na vida dos seus amigos. Ele estava perto. E ele aceitou, compreendeu, né, aquele sentimento dela. Então Jesus nos compreende. Deixa claro que Jesus, ele entende a nossa dor. Às vezes nós adolescentes pode pensar que não é compreendido, mas Jesus compreende eles, né, o momento que eles estão passando. E Jesus, ele entende sim, porque ele esteve aqui e sentiu toda, né, essa mistura de sentimentos quando esteve aqui na Terra. Então ele sentiu tristeza, né, ele sentiu luto, perda, tudo isso ele sentiu quando ele esteve aqui na Terra. Amém, meus irmãos? Então Jesus, e aí a gente tem que ter a confiança que aquele que crê em Cristo, né, ainda que a gente possa morrer, né, perder a vida momentaneamente, né, não estar mais aqui nesse plano, mas a gente tem a certeza de que com Cristo a gente tem a vida eterna. Essa é a grande esperança de todo cristão. Então vamos agora ao nosso tópico 2. Respeito pelo luto. Então, o tópico geral, né, o subtópico geral do 2 é respeito pelo luto. Além de aprendermos sobre o poder de Deus, né, o acolhimento de Jesus nos ensina o quanto é importante, meus irmãos, estarmos presentes com as pessoas que perdem os seus entes queridos. Então, a importância do momento de luto é a gente estar presente. Muito mais a questão de estar presente do que a gente falar algo, porque é difícil de falar. Eu já passei por um momento difícil na minha família, foi a perca do meu sogro, né? Ele era uma pessoa muito íntima da família. A minha esposa sentiu muito essa perca e a gente não sabe muitas das vezes do que falar,
né, no momento difícil. Mas estar presente faz toda a diferença. A pessoa se sente mais segura, né, e sabe que está amparada. Então, Jesus demonstrou isso na prática, e nós, como cristãos, também devemos demonstrar isso no momento de luto, e a gente vai falar isso, né, mostrar para eles, para os nossos adolescentes, que Jesus, se acontecer algo na família, né, Jesus está perto, e nós também estaremos perto deles, né, no momento difícil da família. O 2.1, a importância de estar presente. Ao chorar, Jesus demonstrou não só o seu amor por Lázaro, bem como também refletiu o sentimento solidário em relação à dor daqueles que o amavam. O luto, meus irmãos, é a tristeza pelo falecimento de alguém, é perceber que ele está sofrendo. Então, o luto é isso. Nesse sentido, a presença de Jesus junto à família de Lázaro era uma forma de expressar que o mestre se preocupava com a dor daqueles que estavam sentindo aquela dor. Então, meus irmãos, na prática a gente precisa demonstrar. O amor é assim, demonstrado com ações, com atitudes, né? Estando bem próximo e perto daqueles que a gente ama. E Jesus demonstrou isso, né? Daquela família que ele tanto amava, né? Marta, Maria e Lázaro. Então, e sabemos que a dor da separação é muito pessoal. Então, tem pessoas que sentem mais, tem outras pessoas que sentem menos, que sabem lidar melhor com o sentimento, né? Sentem menos a perca. Não que não sinta, mas sabe lidar melhor com o sentimento dessa perca, desse afastamento, né, temporal daquela pessoa, porque é isso que acontece, a gente é separado daquela pessoa, né, permanentemente nesse plano agora, enquanto a gente está vivo, mas a gente sabe que nós temos uma grande esperança, e é isso que a gente confia, e que nos momentos difíceis Jesus está perto da gente, né, fazendo isso, fazendo toda a diferença, porque é só o Espírito Santo, meus irmãos. A gente tem que mostrar para eles que é somente através do Espírito Santo, né, do poder de Deus, que vai trazer o consolo, porque esse é o papel de Cristo. Né? Ele disse, eu vos enviarei, né, o Consolador. Então ele está aqui para isso, nos momentos difíceis, nos consolar, estando perto da gente, e a gente sendo instrumento também na vida daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Né? Por essa razão devemos apoiar os enlutados, irmãos. Da mesma maneira que o Senhor Jesus apoiou os seus amigos. Então é nosso dever como cristão, né, num momento difícil, sempre estar perto e demonstrando na prática, né, esse amor que a gente diz que a gente sente. Então a gente só vai mostrar isso, externar, através das nossas atitudes, estando lá junto no momento difícil. O 2.2, uma demonstração de misericórdia. Ao nos importarmos com a dor do luto, sofrida pelo próximo, agimos com misericórdia e mostramos que respeitamos o momento difícil pelo qual a pessoa, né, a outra pessoa está passando. Então, irmãos, ao nos importarmos e demonstrado nas nossas atitudes, e estando perto, ir lá, né, levar uma palavra, e dizer que Jesus está ali, o Consolador está ali junto, que está com ele, passando por aquele problema, e aquilo que ele precisar, tu vai estar ali estendendo a mão para ajudar, é muito importante, e demonstra a nossa misericórdia, porque Jesus teve misericórdia por nós estávamos perdidos, mortos, né, espiritualmente, e ele nos resgatou, e hoje estamos, né, com a presença dele e com a salvação em mãos, graças ao sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, para nos salvar, né? Ele morreu e ressuscitou, e hoje está vivo, bem próximo da gente, né, através do Espírito Santo. Então nós devemos demonstrar a misericórdia que Deus tem conosco. Então a gente retribui isso nas nossas atitudes, né, nesses momentos tão difíceis que né, o luto, quando acontece isso. O apóstolo Paulo nos ensina a dizer palavras de esperança, meus irmãos, aos familiares no momento de luto. Pela palavra de Deus sabemos que haverá o reencontro entre os salvos e Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Nós vamos encontrar uma palavra de consolo, que a gente, um dia, todos vamos, né, nos encontrar com Cristo, vamos ressuscitar com Ele, né, e vamos conviver e vamos nos rever novamente. No final de tudo, nós vamos voltar a ter, né, o nosso ente querido de perto. Então, há uma promessa colocada para nós, a Bíblia nos revela isso e a gente precisa passar isso para o próximo. E a palavra de Deus vai trabalhar, vai consolar aquele coração ferido, machucado pela, né, a perda daquela pessoa.
Ao final, todos juntos, né, encontrarão com o Senhor nas nuvens. Essa é uma mensagem de esperança que deve ser compartilhada. Então, nós sempre devemos mostrar a nossa grande esperança, que é em Cristo Jesus, na sua volta, que nós vamos estar num lugar muito melhor do que, né, essa terra, esse momento que a gente vive, que é tão turbulento, tão trabalhoso, tão difícil. A gente sente tantos sentimentos, tristeza, alegria, sofrimento, cansaço. Então, a gente vai ter, né, uma grande alegria, que é estar com Cristo no céu, num lugar muito melhor, que a gente não consegue nem pensar, nem mensurar, né? O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para nós, né? Está preparado lá um céu para aquele que serve a Cristo, que persevera até o fim. Tópico 3, meus irmãos. Agindo com misericórdia no luto. Agindo com misericórdia no luto. Ao recebermos a notícia da morte de alguém, é gentil da nossa parte entrar em contato com os familiares para manifestarmos os nossos sentimentos ou simplesmente estar presentes. Eu grifei ali, deixei em vermelho, estar presentes. Irmãos, é muito melhor, né, para a gente demonstrar quando a gente está perto. Mesmo que a gente às vezes não tenha palavras, mesmo com os adolescentes, né, mas estar perto, próximo. Os familiares, estar próximo daqueles que perderam, né, o seu ente querido. Quando receber essa notícia, a gente precisa sempre se colocar à disposição e ajudar, porque é difícil, meus irmãos. A gente já passou por esse momento e a gente não sabe nem o que pensar e nem o que dizer. Então, se não for o consolo de Deus para a nossa vida, a gente não vai nem, né, entender o que está acontecendo. Então, a gente simplesmente estando perto, presente, já faz toda a diferença. 3.1, lidando com a tristeza. Cara adolescente, se você estiver vivendo um luto, um momento de luto, entregue a sua tristeza a Deus em oração. Meus irmãos, a tristeza só vai sair quando a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E de que forma a gente vai fazer? Na oração. É o único jeito que a gente tem, que consegue fazer para conversar com Deus. Então, através da oração, né, o Espírito Santo vai trabalhar, a gente vai entregar para Ele essa tristeza, essa angústia que a gente sente, essa decepção. Por que Deus não curou? Por que Deus não fez o milagre? Por quê? Porque não era a vontade de Deus. A gente tem que entender que Deus, Ele é soberano, está acima de tudo, né? Então, para sair essa tristeza, essa angústia, é só em Jesus, né? Só com a presença do Espírito Santo que a gente vai conseguir. Então, se o seu adolescente estiver passando por esse momento, né, ajude ele em oração, convide ele para orar junto contigo, que Deus vai trabalhar e essa tristeza vai embora, né? O Espírito Santo não vai deixar, porque Ele é o Consolador. Então é para a gente aproximar-se daquelas pessoas que nós nos amamos, né, e fazer uma boa companhia nesses momentos difíceis, né? Seja gentil também com você mesmo e descanse no Senhor. Então, porque às vezes a gente pode pensar que a gente poderia ter feito alguma coisa, né? E se começar a se culpar por causa daquela perca. Então, a gente tem que ser gentil com a gente mesmo e descansar no Senhor, que foi feita a vontade dEle e que Ele é soberano e está acima de tudo, né? O Espírito Santo, o nosso Consolador, cuidará do nosso coração. João, né, 14, capítulo 16 e 18. Então, a gente tem que ter a certeza, a convicção e entregar sempre para o Senhor a nossa tristeza, a nossa angústia, que Ele vai nos ajudar e vai nos libertar, né, desse momento difícil, porque muitas vezes a gente pode cair numa depressão, numa situação mais difícil, né, por causa desse luto. Então, devemos descansar no Senhor e mostrar isso para os nossos adolescentes, que o Senhor está conosco, né, nesses dias difíceis. Muito mais nesses dias difíceis, a gente vai sentir realmente a presença de Deus, né, do Espírito Santo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos para o 3.2, vivendo o luto. Uma das maiores dores que podemos sentir, certamente, é a separação de alguém que amamos muito, né? Por essa razão, é necessário se permitir viver o luto. Então, quando a gente passar por esse momento, né, nós adultos, os adolescentes, né, as crianças, os jovens, né, às vezes não entendem o porquê aconteceu aquela perca, né, é necessário a gente passar por esse luto, esse momento, porque às vezes pode ser que eles não queiram demonstrar esse luto, né, não conseguem nem chorar, mas é necessário
que se viva esse momento para Deus trabalhar e o Espírito Santo ir consolando, porque depois pode causar um prejuízo maior, né? Então é melhor que viver o luto e muito mais, né, com a presença do Espírito Santo. Os especialistas da área, irmãos, dizem que a saúde mental já admite que o luto é necessário para que as pessoas possam enfrentar o trauma da perda de um ente querido e tenha condições de se recompor e seguir em frente. Então, é necessário o luto, né? Os especialistas dizem isso porque a gente vai assimilando aquilo, vai trabalhando durante esse momento de luto, por isso que lá com os irmãos de Lázaro e também a família estavam ali, né, vivendo aqueles 7 dias, eles estavam trabalhando, estavam junto ali, consolando uns aos outros pela perda. Então a gente precisa passar por esses momentos, né, de luto e para poder seguir a nossa vida em frente. Nesse sentido é fundamental que o crente aceite a vontade de Deus e creia que o Senhor tem todo o domínio, inclusive sobre a morte. Então Deus ele está no controle de tudo. Só acontece se o Senhor permitir. Então Deus ele não perde o controle, não perdeu o controle e está nas suas mãos. Então a gente precisa crer que o Senhor ele está no domínio e que se ele quiser fazer a vontade dele, como foi feita na vida de Lázaro e o ressuscitou, o tirou daquela tumba, porque Lázaro já estava até se decompondo, estava cheirando mal, mas Jesus fez o milagre, né? Chamou. Deus tem poder, meus irmãos. Jesus tem poder nas suas mãos. Se ele quiser fazer, ele vai fazer, né, o milagre. Mas a gente tem que saber que também ele está no domínio e que ele sabe de tudo e que a morte também está, né, sob o controle de Deus. Ela acontece quando Deus o permite. E com Lázaro, Deus permitiu, Lázaro morreu, mas Jesus chamou. Ele estava lá nas profundezas, né, nas trevas, e o Espírito Santo foi lá e o alcançou e trouxe a vida novamente. Amém, meus irmãos? Então temos que ter a certeza de que o Senhor tem o domínio de tudo. Conclusão, meus irmãos. Vamos já encaminhar para o final da nossa aula, nossa pré-aula, que lá ao iniciar a aula, meus irmãos, você, professora, pode introduzir o assunto, começar a perguntar quem já passou por esse momento difícil, né? O que foi que ele sentiu, como é que foi esse momento da família, né? Ele trocando as experiências, se abrindo, e aí vai quebrando o gelo e você vai introduzir o assunto e vai conseguir chegar com a palavra de Deus, vai chegar com o consolo do Espírito Santo para a vida deles, né? Então, faça perguntas, né? E eles vão interagindo e aí vai quebrar aquele gelo e a aula vai fluindo, vai ser uma bênção, tá? Então a conclusão diz o seguinte: amar é colocar o sentimento em ação. Então não adianta a gente dizer que ama e não fazer isso na prática, né? Num momento difícil, a gente precisa nos colocar em ação, mostrar esse amor que a gente tem pelo nosso próximo, né? Que isso é um mandamento, né? Ame a si mesmo e ame ao seu próximo, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ame ele de verdade na prática, tá, meus irmãos? Então, amar é uma ação, e é um ato. Tá bom? Ao vermos alguém sofrendo por algum ente querido que faleceu, devemos agir com misericórdia, né? Entender, se colocar à disposição, entender o momento, saber que isso é difícil, mas tem que passar por aquele período e muito melhor com a presença de Deus. Levar, né, a palavra de Deus consigo, que ela vai trabalhar e o Espírito Santo vai consolar aquela pessoa, né, que perdeu o seu ente querido. Então devemos agir com a misericórdia. Por quê? Porque Jesus agiu dessa forma e nos deixou o exemplo. Então, que sejamos exemplos também, porque a gente é cristão e é fiel a Ele, e Ele é fiel a nós, então Ele vai nos ajudar nesses momentos difíceis. Amém, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez, que seja uma bênção a sua aula e que os adolescentes tenham a visão de que Jesus Cristo está conosco, está perto e Ele se importa conosco. Amém? Então, até a próxima aula, até domingo.